Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos aqui ao pedido que o Racier me fez, falando sobre licantropia. Licantropia clínica é uma rara síndrome psiquiátrica no qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar ou de fato ter se transformado em um animal, ou que tal pessoa é alguma forma um animal. A palavra é derivada da condição mitológica de licantropia, sua aflição sobrenatural na qual as pessoas se transformam fisicamente em lobisomens. A palavra zoantropia é algumas vezes usada para ilusão de que uma pessoa se transformou em um animal qualquer, e não especificamente um lobo. Então, o que é licantropia? É uma síndrome que a pessoa pensa ou está se transformando em algum tipo de animal, ou já está transformado. Sintomas: indivíduos afetados relatam a crença ilusória que se transformaram ou estão no processo de se transformar em outro animal. Já foi relacionada com as alterações de estado da mente que acompanham a psicose, estado mental distorcedor da realidade, que tipicamente envolve ilusões e alucinações, sendo que a transformação aparentemente só ocorre na mente e comportamento da pessoa afligida. Um estudo em licantropia no Hospital McLean relatou uma série de casos que propôs alguns critérios diagnósticos através dos quais a licantropia poderia ser reconhecida em um momento de lucidez ou em retrospectiva. Um paciente relata que algumas vezes sente ou se sentiu como um animal. Um paciente comporta de uma maneira que se assemelha ao comportamento de um animal, por exemplo, gritando, rosnando ou rastejando. De acordo com esses critérios, ou a crença ilusória de transformação atual ou passada, o comportamento que sugere que a pessoa que crê transformada é considerada evidência de licantropia clínica. Os autores destacam que, embora a condição aparentemente seja uma expressão de psicose, não há um diagnóstico específico de doença mental ou neurológica associada às consequências comportamentais. Parece também que a licantropia não é específica para a experiência da transformação homem-lobo. Uma grande variedade de criaturas foi descritas como parte da experiência de transformação. Uma revisão da literatura médica do início de 2004 relaciona mais de 30 casos publicados de licantropia, sendo que apenas a minoria deles tem lobos ou cães por tema. Canídeos, logicamente, não são incomuns, embora a experiência da transformação em gatos, cavalos, pássaros e tigres tenha sido relatada em mais uma ocasião, e até transformações em sapos e abelhas foram descritas em alguns casos. Um estudo de caso datado de 1979 descreveu como o indivíduo relatou uma transformação em série, experimentando uma mudança de humano para cão, cavalo e então finalmente gato, antes de retornar à realidade da existência humana depois do tratamento. Há ainda casos de pessoas que experimentam a transformação em um animal descrito apenas como inespecífico. Mecanismo proposto: a licantropia clínica é uma condição rara e frequentemente considerada como expressão idiosincrática de um episódio psicótico causado por outra condição, como esquizofrenia, distúrbio bipolar e depressão clínica. Fatores neurológicos. O fator importante podem ser diferenças ou alterações nas partes do cérebro reconhecidamente desenvolvidas nas áreas do cérebro apresentam ativação em comum.
sugerindo que quando a pessoa mencionava que seu corpo estava mudando de forma, elas podiam estar percebendo genuinamente tais sensações. Distorções da imagem corporal não são incomuns em episódios de doenças mentais ou neurológicas. Portanto, isso pode ajudar a explicar o processo, ao menos parcialmente. Uma questão intrigante é o porquê uma pessoa afligida não relatar simplesmente que o seu corpo parece estar mudando de formas estranhas, ao invés de apresentar a ilusão de que estão se transformando em um animal específico. Há muitas evidências de que a psicose é mais do que apenas experiências perceptivas estranhas. Portanto, talvez a licantropia seja resultado dessas experiências corporais inusitadas, sendo compreendidas por uma mente já confusa, provavelmente filtradas através da lente de tradições culturais e ideias. Contribuições culturais. Acredita-se que as contribuições culturais influenciam totalmente o conteúdo das psicoses, experiências semelhantes, e nós dispomos de um grande repertório cultural no que diz respeito à transformação de homens em animais, dado que muitas sociedades incluíram esse conceito em mitos, histórias ou rituais. Já houve casos de crianças selvagens, aparentemente criadas por animais, depois se perderem os pais. O psiquiatra Lucien Malzahn coletou mais de 50 casos, assim alegados no seu comportamento livro Wolf, Children and Problem of Humanity. Os casos foram relatados desde a sua publicação em 1964, sugerindo que algumas crenças da licantropia podem se originar a partir das observações das relações maternais incomuns entre humanos e animais. Pode-se argumentar que os mitos da licantropia sobrenatural se originaram de pessoas relatando experiências daquilo que hoje seria classificado como psicose. Na verdade, a interação entre a experiência humana e a cultural é difícil, talvez impossível, de se separar. E no caso da licantropia não é diferente, enquanto que a tendência principal da psiquiatria assume que alguém que se crê um animal é mentalmente enfermo, alguém que deliberadamente tenta conseguir isso com o uso de drogas psicoativas e rituais é considerado um xamã em muitas sociedades ou mundo afora. Muito obrigado ao Raci pelo tema e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, abraço a todos.